Olá, pessoal! Aqui é a professora Grazi e hoje preparei mais um vídeo para vocês. Vamos lá? Pessoal, hoje faremos a correção das atividades sobre química que eu passei no planejamento da semana passada. Então, vamos lá. Essa é a atividade, tá, pessoal? São 6 questões sobre alguns assuntos que nós já vimos nas aulas online e agora eu vou fazer a correção dessas questões. Questão 1. O que estuda a química? Pessoal, a química é uma área, das ciências e ela tem como principal função estudar a matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa, constituída por átomos e que ocupa um lugar no espaço. Além de estudar a matéria, a química também estuda as propriedades que possuem essa matéria, quais átomos que a constituem, as transformações pelas quais essa matéria pode passar e quais as energias que estão envolvidas nesses processos. Então, basicamente, essa resposta é o que estuda a química. Repetindo, a química é um ramo das ciências que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformações e a energia envolvida nesses processos. Questão simples, Vocês conseguiriam encontrar a resposta facilmente na internet, ou na apostila de vocês, ou até mesmo criar a sua própria resposta a partir dos seus conhecimentos. Então, questão super simples. Questão 2. Explique os seguintes termos utilizados em química. Então, vamos lá. O termo A é matéria. Eu acabei de falar, pessoal? Matéria é tudo aquilo que tem massa, constituída por átomos e que ocupa um lugar no espaço. Então, quando você pensa, por exemplo, no seu lápis. O seu lápis, ele é constituído por átomos? Sim, porque você consegue pegá-lo. Tem uma estrutura que forma aquele lápis, Ele é constituído por alguma coisa. Ou seja, constituído por átomos. Ele tem massa? Sim, se você colocar aquele lápis em uma balança, você vai ver que os ponteiros da balança vão subir, porque ele tem sim uma massa. E ele ocupa um lugar no espaço? Sim, também ocupa. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, constituído por átomos e que ocupa lugar no espaço. Quando a gente imagina qualquer tipo de objeto, todos esses objetos são matéria. Nós somos matéria, o Sol é matéria, o nosso planeta é matéria. Só que a gente sabe que essa matéria ela é constituída por átomos. E os átomos são minúsculas estruturas consideradas a unidade básica da matéria. Tudo o que é considerado matéria é constituída por essas minúsculas estruturas que nós chamamos de átomos. E nós conhecemos um pouquinho mais sobre eles nas aulas online. Os átomos, pessoal, eles podem ser diferentes e todos os átomos ficam agrupados na tabela chamada de tabela periódica. Os átomos também podem receber o nome de elementos químicos. Então, vamos para o próximo termo. O próximo termo são as moléculas. Pessoal, quando os átomos geralmente gostam de ficar juntos e quando os átomos se unem por ligações, eles formam moléculas. Então, moléculas nada mais é do que um conjunto de átomos. E esses átomos podem ser iguais ou diferentes e estão unidos por ligações. Por exemplo, H2O é a molécula de água. H2 significa que são 2 átomos de hidrogênio e o O significa que é um átomo de oxigênio. Então, na molécula de H2O, nós temos 3 átomos, ou seja, 2 ou mais átomos juntos formam moléculas. Próximo termo, nós temos as substâncias. Pessoal, substâncias nada mais são do que várias moléculas iguais juntas, tá? Então, quando as moléculas se unem, elas formam as substâncias, ok? E quando várias moléculas diferentes se unem, nós temos uma mistura. Então, substâncias é o grupo de moléculas iguais e misturas é um conjunto de moléculas diferentes. Pessoal, os termos da química são básicos e vocês precisam ter em mente o seu significado, o seu entendimento, para facilitar a compreensão das matérias que ainda estão por vir, ok? Então, vamos para a questão 3. Questão 3.
Diferencie substância pura e misturas. Cite 2 exemplos de cada. Pessoal, substância pura é aquela formada por um único tipo de molécula. Por exemplo, a água destilada é um tipo de água pura. Por quê? Porque ela é formada unicamente pela molécula de H2O. A água que nós consumimos em nossas casas ou aquela água mineral que compramos no comércio não é uma água pura. Ela é uma água constituída por vários tipos de elementos químicos diferentes, vários tipos de moléculas diferentes. Então, é uma mistura. Agora, a água destilada, que é uma água produzida em laboratório, ela é uma substância pura porque só apresenta moléculas de H2O. Um outro exemplo de substância pura é o cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal de cozinha. No cloreto de sódio, nós temos somente molécula de NaCl, onde o Na é o sódio e o Cl é o cloro, por isso chama-se cloreto de sódio. Agora, pessoal, quando 2 ou mais substâncias se unem, ficam juntas em determinado tipo de local, elas vão formar misturas. Então, misturas são formadas por 2 ou mais tipos de moléculas diferentes. Aí, 2 exemplos de misturas. Nós temos, por exemplo, a água com sal, a água com açúcar, o leite com Toddy que a gente faz de manhã, que a gente tanto gosta, o refrigerante que nós tomamos. Então, isso são exemplos de misturas. Substância pura formada por um único tipo de molécula. Misturas formadas por 2 ou mais tipos de moléculas diferentes. Vamos então para a questão 4. Analise as moléculas a seguir e diga quantos átomos de cada elemento químico existem e monte a molécula correspondente. Pessoal, aqui nós temos um átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio e aqui no meio nós temos um átomo de nitrogênio. Então, gente, nós temos 1 de nitrogênio e 2 de hidrogênio. Aqui nós temos H, hidrogênio, outro hidrogênio. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Mas também temos 2 átomos de oxigênio nessa molécula. Essa molécula ela é formada por 4 átomos, enquanto que a primeira molécula é formada por 3 átomos. Nesta aqui, gente, nós temos 4 átomos de hidrogênio, olha, 4, e um átomo central de carbono. Então, é 1 de carbono e 4 hidrogênios. Essa molécula ela é formada por 5 átomos diferentes. Lembrando que quando a molécula tem átomos diferentes, por exemplo, essa aqui tem o H e essa aqui tem o N, são átomos diferentes. Então, a gente fala que isso aqui é uma substância composta, tá? Porque possuem átomos diferentes, ok? Aqui também é uma substância composta e essa também é uma substância composta, porque aqui tem o C e o H, aqui tem o O e o H, são átomos diferentes. Bem simples também, pessoal. Agora a gente vai para a questão 5. Pessoal, questão 5. Analise a imagem. Ela contém uma mistura de água, açúcar, álcool, óleo e areia. Agora responda. Letra A. Trata-se de uma mistura homogênea ou heterogênea? Explique. Pessoal, isso aqui é um becker, né, que é uma vidraria comum em laboratórios. E aí, vocês conseguem ver essa região aqui, que é a região da areia. Vocês conseguem ver essa região central, que é a região da água. E vocês conseguem ver essa região de cima, que é a região do óleo. Gente, cada região que vocês estão conseguindo ver é chamado de fases. Então, nós temos aqui 3 fases. E sempre que existe 2 ou mais fases visíveis, é uma mistura heterogênea. Então, a mistura é heterogênea, pois apresenta mais de uma fase. No caso, são 3 fases. Então, vamos para B. Quantas fases são observadas? Acabei de falar, né, pessoal? Nós estamos observando a fase da areia, nós observamos a fase da água e mais em cima nós observamos a fase do óleo.
Pergunta C. Quantos componentes possui essa mistura? Gente, por mais que nós estejamos vendo somente 3 fases, a gente sabe que aqui tem água, um componente, açúcar, 2 componentes, álcool, 3 componentes, óleo, 4 componentes e areia, 5 componentes. Então, a gente sabe que nessa mistura possuem 5 componentes, que é água, açúcar, álcool, óleo e areia. Super simples também, mas é uma questão muito importante, porque as avaliações sempre cobram esse tipo de questão e vamos, treinar sempre mais pra gente não confundir, ok? Então, agora a gente vai para a última questão dessa atividade. Pesquise e diferencie solvente, soluto e solução. Cite também qual substância é considerada o solvente universal. Pessoal, soluto é a substância que vai ser dissolvida. O solvente é a substância que dissolve o soluto. E solução é a mistura homogênea que restou do soluto dissolvido no solvente. Então, vamos lá. Exemplos aqui. Nós temos a água e o sal. Pessoal, a água, ela vai dissolver o sal, não é mesmo? O sal será dissolvido pela água. Então, pessoal, a água, ela é o solvente e o sal é o soluto. Lembrando que solvente é quem dissolve e soluto é a substância que será dissolvida. Gente, quando perguntou qual é o solvente universal, essa resposta é a água. A água é a substância que mais dissolve outras substâncias. Ah, professora, mas a água dissolve tudo? Não, a água não dissolve tudo. Ela é a substância que mais dissolve outras substâncias. Mas ela não é capaz de dissolver tudo, ok? Quando o sal é dissolvido pela água, nós temos uma mistura homogênea. E essa mistura homogênea recebe o nome de solução. Então, toda mistura homogênea é uma solução. Pessoal, a gente finalizou aqui a primeira atividade e agora a gente vai corrigir essa atividade sobre densidade, que também foi disponibilizada lá na Positivo 1 na semana passada. Pessoal, aqui nós temos a questão 1. Sabendo que a água possui densidade igual a 1 grama por milímetro, cite quais substâncias a seguir flutuam na água e quais afundam. Pessoal, a água tem densidade 1. Todas as substâncias que tiverem densidade menor do que a água vão flutuar. E todas as substâncias que possuírem densidade maior que a água vão afundar. Então, ó, acetona, densidade menor do que a água, porque a água é 1. Então, a acetona flutua ou afunda? Flutua. O aço afunda. O alumínio afunda. O chumbo afunda bem rapidinho. O cobre também afunda rápido. O etanol, ó, flutua. Ferro afunda. Gasolina flutua. Glicerina afunda. Leite afunda. Madeira flutua. Mercúrio e ouro afundam. Então, vamos aqui. Substâncias que flutuam na água. Acetona, etanol, gasolina e madeira. Por que flutuam, professora? Porque a densidade dessas substâncias é menor do que a água. Toda densidade for menor, vai flutuar. Quando a densidade for maior, vai afundar. É o caso do aço, alumínio, chumbo, cobre, ferro, glicerina, leite, mercúrio e o ouro. Pessoal, atividade bem simples, né? É só vocês compararem aqui a densidade da água com as demais substâncias, lembrando que se for menor, flutua, e se for maior do que a densidade da água, afunda, ok? Pessoal, essa aqui é a última questão. Considerando que nos 3 recipientes, que no caso aqui esses recipientes recebem o nome de provetas, existe água, diga qual é a bolinha mais densa, a bolinha 1, 2 ou a bolinha 3. Pessoal, nesse caso aqui, a gente viu que a bolinha 1 foi pro fundo, que a bolinha 2 ficou parada no meio e que a bolinha 3 está bem em cima.
Lembrando que tudo que é mais denso afunda. Então eu perguntei qual é a bolinha mais densa. Gente, a bolinha mais densa é a bolinha 1. Por que, professora, que ela é a mais densa? Porque ela afundou. A segunda bolinha mais densa é a bolinha 2, porque ela ficou aqui no meio. E a bolinha menos densa é a 3, porque ela ficou em cima. Sempre o que é mais denso afunda. Por isso que a bolinha 1 afundou, por ser mais densa. Pessoal, finalizo aqui com vocês mais uma correção de atividades. Espero ter contribuído para o seu aprendizado e precisando de qualquer informação, precisando tirar qualquer dúvida, estou sempre à disposição de todos. Muito obrigada. Até a próxima aula.